Olá, meus irmãos, como vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso devocional em Mateus 5. Hoje nós vamos ler os versículos 9 e 10. Vamos ler? Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Irmãos, promover a paz é uma necessidade fundamental, é importante no caminho comunitário dos discípulos de Jesus. Isso aqui não é uma falsa paz como havia lá nos tempos do nosso mestre, né? A paz romana que eles chamavam, que é uma paz mentirosa, falsa, conseguida através de violência, dor, engano. Não, essa paz, a sua origem, o seu meio, o seu fim é glorioso, é maravilhosa. E através dessa paz, ser um pacificador, o que seria? Tem um exemplo muito simples de como ser um bombeiro, por exemplo. A pessoa está vendo ali o fogo alto, ele sabe qual a composição que ele vai usar para apagar aquele fogo. Tem certos momentos que a água não pode, senão se for no líquido inflamável, ali vai desencadear um maior problema. Então ele sabe a hora de jogar um pó químico, sabe a hora de colocar a água, né? Se for numa madeira, se for uns objetos de papel, enfim. É como um bombeiro espiritual, né? Somos seres humanos, temos muitos problemas relacionais, muitas dificuldades. Isso é próprio de nós. Então vamos ser imitadores do nosso mestre. Como? Pacificadores, vendo as dificuldades na nossa comunidade, entre nossos irmãos, vamos promover a paz. Vamos crescer em sabedoria, crescer em entendimento, crescer em comunhão e também ter uma visão espiritual para ver aonde o nosso adversário, onde Satanás está induzindo as pessoas ao erro. E um conselho, uma palavra sábia, ali é a água no fogo, dependendo da situação, é um extintor ali de pó químico, dependendo da situação. É sabedoria, ser pacificador, nunca chegar com mais gasolina, com mais um composto que vai acabar com tudo, que vai aumentar o problema. Não, é ser sábio, é isso que é ser um discípulo de Jesus, ser um pacificador. Às vezes a pessoa está ali com problema na cabeça, com dificuldades e deturpa a sua própria visão. Se a gente chegar com ideias erradas, problemáticas, não vamos chegar com a palavra de Deus, não, irmão, não é assim. Paciência, perdão, chega com a paz de Cristo. É fundamental compreendermos a paz do nosso Mestre. Essa paz que é apresentada por Jesus não é simplesmente uma ausência de conflito, mas o retorno ao ideal judaico expresso na palavra Shalom. Os irmãos já ouviram muitas vezes na saudação Shalom. É paz como a felicidade geral da humanidade, harmonia com Deus, com os outros e harmonia consigo mesmo. Eu não posso ser um pacificador se comigo mesmo estou em guerra, conflitos constantes. Ter paz não é somente ter ausência de conflitos, saber lidar com eles, saber lidar com a dor, com a enfermidade, saber lidar com as dificuldades financeiras e viver em paz. Como isso? Compreendendo perspectiva de Deus. Nós podemos ter paz quando estamos enfermos, podemos ter paz nos problemas financeiros, podemos ter paz quando estamos sendo perseguidos. Como isso? Compreendendo que aquilo vai passar. Essa é a paz que vem do Mestre. Ter calma, ter paciência, compreendendo que tudo tem um tempo. E nós, como os discípulos do nosso Mestre, devemos continuar a lutar por essa paz e fazer dela o rumo do nosso caminho. Não há recompensa para o pacificador, mas há um resultado: ser chamado filho de Deus.
vale a pena, irmãos, se aplicar ao Evangelho e compreender que nós estamos na direção oposta do que o mundo vai. O mundo vai facilitar as guerras, as dificuldades, os problemas relacionais, mas nós, como os discípulos do nosso Mestre, nós temos que enxergar a raiz do problema e levar a paz do nosso Senhor, levar a alegria. E na tradição bíblica, ser filho é ser parecido com o Pai. Quando alguém caminha promovendo a paz, se torna parecido com Deus. Por isso será chamado seu filho. Mais uma vez, irmãos, o caráter cristão vai transparecer em nós. Nós vamos ter um comportamento totalmente avesso ao do mundo. E aqui no versículo 10, abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que independente do que nós vamos passar, estejamos passando, o resultado nosso alvo é salvação, é vida eterna. A definição das práticas anteriores, irmãos, aqueles que seguem plenamente a lógica do reino de Deus, não há outro resultado senão perseguição, dificuldades, problemas. O que nosso Mestre passou? Nós vamos passar também. Nós vamos chegar nessa lógica, nesse pensamento, essa definição de tudo que acontece na nossa vida. Essa é a definição. Problemas, dificuldades, adversidades, perseguições, mas nós somos filhos de Deus, estamos caminhando para um fim glorioso. Este é o devocional de hoje, meus irmãos. Fiquem com Deus.